Oi pessoal, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC aqui pelas redes sociais. Hoje eu começo te trazendo os dados atualizados pelo Boletim do Estado do final da tarde, que divulgaram o número de casos confirmados em Santa Catarina, que hoje chegou a 11.742 casos e a 177 óbitos, um aumento de 6 mortes nessas últimas 24 horas. Um outro assunto que movimentou bastante o final de semana começou no sábado de manhã, com a força-tarefa formada pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Polícia Civil e também o Tribunal de Contas do Estado, que desencadeou a segunda fase da Operação Oxigênio, aquela que investiga a compra de 200 respiradores aqui para Santa Catarina, vindos da China. Bom, a força-tarefa cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e também 6 de prisão preventiva. Entre os presos estão o ex-secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, o advogado Leandro de Barros, o vereador de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Davi Perini Vermelho, o médico e empresário Fábio D'Ambrosio Guasti, representante da Vegamed na negociação, e o advogado César Augusto Martinez Tomás Braga, detido no Rio de Janeiro, que aparece pela primeira vez dentro do esquema. Segundo a força-tarefa, a prisão preventiva de Douglas Borba se fez necessária já que estaria destruindo provas da investigação. Os investigadores descobriram que toda a conversa entre o ex-secretário e o advogado Leandro Adriano de Barros, de Biguaçu, foram apagadas das conversas de WhatsApp. Os crimes apontados pela força-tarefa incluem constituição de organização criminosa, fraude em licitações e superfaturamento, lavagem de dinheiro e peculato, quando ocorre o desvio de bens por funcionários públicos. E a partir da quebra de sigilo bancário da Vegamed, foi possível verificar uma série de operações suspeitas na transferência de valores da empresa que talvez podem levar os investigadores até o valor restante de 21,3 milhões de reais do total de 33 milhões gastos na compra dos respiradores por Santa Catarina e que mostram que a empresa Vegamed teve uma série de transferências com setores que não são ligados aos seus, como por exemplo de comunicação e eventos. Bom, o primeiro lote desses respiradores, com 50 equipamentos, chegou até Santa Catarina na semana passada, mas lembrando, eles estão apreendidos ainda na sede da DEIC, em São José, sob a análise ainda da Secretaria Estadual da Saúde para verificar se esses modelos são mesmo para o tratamento da Covid-19. Bom, agora a gente vai para um outro assunto que também foi bem polêmico nesse final de semana, que circulou pelas redes sociais, um vídeo do governador Carlos Moisés em um hotel fazenda em Gaspar, onde aconteceu uma festa junina, com aglomeração de pessoas e onde ele aparecia sem uso de máscara. As imagens do governador em uma festa junina no Vale do Itajaí contrariam a portaria número 244 deste ano, que determina que no estado os hotéis devem fechar as áreas de convivência e oferecer alimentação apenas via serviço de quarto. Também contraria o decreto de calamidade pública do governo estadual, que proíbe a realização de shows que resultem em reunião de público. Em nota, a assessoria de comunicação do governo afirmou que o governador realmente esteve hospedado em um hotel em Gaspar neste final de semana. Segundo a assessoria, no momento em que o governador jantava, um hóspede que fazia uma apresentação musical mencionou a presença dele, que passou a ser procurado por outras pessoas em sua mesa e, por cortesia, interrompeu por um momento a refeição e conversou brevemente com algumas delas. O governo disse que todas as normas de segurança foram observadas por Moisés, assim como pelo estabelecimento em que ele se hospedou, que respeitou a limitação na ocupação máxima em razão da pandemia. Bom, e nesta segunda-feira aconteceu a retomada do transporte coletivo em cidades catarinenses como Joinville, Lages, São José e Criciúma. Por outro lado, outras grandes cidades aqui do estado decidiram não retornar ainda nesse momento, como Floripa, Blumenau e Chapecó. A capital anunciou que a retomada dos ônibus deve acontecer na próxima quarta-feira, no dia 17 de junho. No norte do estado, em Joinville, o nosso repórter cinematográfico, Gabriel Felipe, registrou a volta dos ônibus pelas ruas do município. Lá, eles seguem com algumas medidas de restrição, como a proibição de embarque para idosos e a ocupação máxima de 60%. Além disso, não será realizada a venda de passagens embarcadas, somente aquelas com pagamento antecipado ou no cartão. E com essas informações sobre o final de semana e a segunda-feira aqui no estado, eu me despeço de você, agradeço pela sua companhia e no resto da semana tem mais TJ UFSC para te manter muito bem atualizado. Muito obrigada, tchau, tchau!